Olá, hoje vamos trabalhar análise combinatória falando um pouquinho da combinação. Teremos uma situação de combinação em que agrupamos um conjunto de elementos de modo que os grupos formados têm uma quantidade menor ou igual de elementos, porém a ordem dos elementos não vai interferir. A fórmula da combinação é dada por n fatorial sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial, em que n é o número total de elementos do conjunto e p é a quantidade que você está agrupando. Vamos a um exemplo para o cálculo direto da fórmula. Aqui é a combinação de 12 elementos agrupados 3 a 3, em que 12 é o n e 3 o p. Colocando a fórmula, teremos n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Substituindo, no lugar do n, 12, vai ficar 12 fatorial, 3 fatorial, 12 menos 3 fatorial. 12 tira 3 é 9. Então, teremos 12 fatorial dividido por 3 fatorial, 9 fatorial. Agora, eu vou desenvolver o fatorial 12 até chegar no 9 para que a gente cancele. E vou desenvolver o fatorial 3. Então, vai ficar 12, 11, 10, 9 fatorial sobre. Desenvolve o 3. 3 vezes 2 vezes 1. E deixa o 9 fatorial. De maneira que eu tenha 9 fatorial multiplicando e dividindo. Operações inversas, a gente pode simplificar. 9 fatorial eu vou simplificar com 9 fatorial. Além disso, eu tenho ali 3 vezes 2, que é 6. Vou simplificar com 12 e vai ficar 2 no lugar do 12. Então, ficou uma quantidade menor de números para fazer o cálculo final. Tem aluno que não gosta dessas simplificações, então vai fazer a conta completa. A vantagem da simplificação é a agilidade do cálculo. Então, fica 2 vezes 11, 22, vezes 10, 220. Tudo bem? Letrinha B. A combinação de 8 elementos agrupados 4 a 4. Isso é a fórmula é n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Substituindo, teremos 8 fatorial, 4 fatorial, 8 menos 4 fatorial. Que vai ficar 8 fatorial dividido por 4 fatorial, 4 fatorial. Embaixo, 4 fatorial é uma multiplicação, é um produto, tudo bem? Eu vou desenvolver o 8 fatorial até chegar no 4 fatorial e vou desenvolver apenas um 4 fatorial, o outro eu vou simplificar. Vai ficar 4, 3, 2, 1 e multiplica 4 fatorial. 4 fatorial multiplicando e dividindo, simplifica. Além disso, 3 vezes 2 é 6, simplifica com o 6. E ainda, aqui no denominador, eu tenho esse 4 que eu vou simplificar com 8, mas vai ficar faltando 2. Então, 4 simplifica com 8 e no lugar do 8 fica o 2, porque 8 dividido por 4 é 2. Me restou o 2, o 7 e o 5. 2 vezes 7, 14, vezes 5, 70. Tudo bem? Então, aqui é um exemplo de aplicação direta da fórmula. Agora, vamos a um problema. No exemplo 2. Quantos subconjuntos de 2 elementos podemos escrever com os elementos do conjunto A? O conjunto A é um conjunto que possui 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. No entanto, nós vamos fazer subconjuntos com 2 elementos. Tudo bem? Então, eu posso fazer o subconjunto assim. O 1 com o 2 é a mesma coisa que o conjunto 2 e 1. E é nesse sentido que a gente colocou lá no início da definição que a ordem não interfere. O conjunto, se eu falar, eu tenho um conjunto com elementos 1 e 2, eu tenho um conjunto com elementos 2 e 1, ele é o mesmo conjunto. A ordem dos elementos dentro não interfere. Por isso que é uma situação de combinação. Né? Então, a gente está trabalhando aqui com 2 elementos que eu posso trocar no conjunto de maneira que não interfere. Sendo assim, uma combinação de 5 elementos do conjunto A, combinados 2 a 2. Isso é 5 fatorial no lugar do n,
P fatorial vai ficar 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial, N menos P. Isso é 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, 3 fatorial. Vou desenvolver o 5 fatorial até chegar em 3 fatorial. Vai ficar 5, 4, 3 fatorial, dividido por o 2 fatorial é 2 vezes 1, 3 fatorial. De maneira que a gente simplifica 3 fatorial com 3 fatorial, porque está multiplicando e dividindo o mesmo número. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, isso é 10. Então, quantos subconjuntos de dois elementos temos? 10 subconjuntos. É uma quantidade pequena, a gente poderia até descrever cada um deles. Tudo bem? E agora, o nosso último exemplo é uma atividade de vestibular. Vou ler o enunciado. Numa escola, 15 professores, sendo que 3 deles lecionam matemática. Deseja-se formar uma comissão de 5 professores para analisar os preços cobrados na cantina da escola. Nessa comissão, exatamente um membro deve lecionar matemática. Então, exatamente um, apenas um. De quantas maneiras diferentes pode-se formar a comissão? Então, aqui a gente vai dividir o nosso raciocínio. Nós temos 15 professores, mas são 3 de matemática e 12 de outras disciplinas. Desses 3, eu vou escolher um. Eu tenho um conjunto de 3, N3, e vou escolher um. Combinação 3, 1. Enquanto que os outros 12, a comissão tem 5 professores, mas um é de matemática, sobra 4 vagas para os outros professores. Então, é uma combinação 12 professores restantes, 4 vagas. 12, 4. E nós vamos multiplicar, princípio multiplicativo, os dois resultados das combinações nós vamos multiplicar. A primeira combinação, 3, 1, que refere-se aos professores de matemática, fica da seguinte maneira, substituindo 3 fatorial, 1, 3 menos 1 fatorial, isso é 3 fatorial, 1 fatorial e 2 fatorial. Desenvolvendo, 3 que multiplica 2 fatorial, sobre 1 que multiplica 2 fatorial. Aqui é importante, 1 fatorial, por definição, é 1. E 2 fatorial, eu vou simplificar, 3 dividido por 1 vai dar 3. Toda vez que você for fazer uma combinação em que o número, você tem um número de elementos e você vai organizar uma só, ele vai dar o próprio número. Então, combinação 3, 1 é o próprio 3. Tudo bem? Mas eu fiz aqui porque se a pessoa precisar consultar, ela está desenvolvida. Então, aqui vai ficar 3. Enquanto que a combinação 12 e 4, aí aqui a gente precisa realmente calcular. É 12 fatorial, 4 fatorial, 12 menos 4 fatorial. Isso é 12 fatorial, 4 fatorial, que multiplica, 12 tira 4, 8 fatorial. Certo? Vamos desenvolver o 12 até chegar no 8 fatorial. Vai ficar 12, que multiplica 11, que multiplica 10, que multiplica 9, que multiplica 8 fatorial. Tudo dividido. Desenvolve o 4. 4, 3, 2, 1, que multiplica o 8 fatorial. 8 fatorial simplifica com 8 fatorial, porque multiplica e divide. Aqui, o 4 vezes 3, eu vou simplificar com o 12, 4 vezes 3 é 12, simplifica 12 em cima, 12 embaixo, e ainda tem o 2 lá no denominador, que nós vamos simplificar aqui com o 10, mais 10 dividido por 2 dá 5, então ainda fica 5 aqui, tudo bem? Para finalizar, 11 vezes 5, 55, vezes 9, 495. Então, combinação 3, 1 é 3 e combinação 12, 4 é 4,95. 3 que multiplica 495, isso vai dar 1.485, alternativa C. De quantas maneiras diferentes pode se formar a comissão? 1.485 formas diferentes. Tudo bem? Então, essa é a proposta da aula.
Espero que vocês tenham compreendido. Obrigada por acompanhar, bons estudos e até a próxima!